Eu apresento aqui a conversão audiovisual de mais um dos textos da minha página joaodefreitas.com.br. Se vocês gostarem do meu vídeo, curtirem, comentarem ou compartilharem, será um prazer. E você que discordar de mim, seu comentário também será bem-vindo, pois discutindo e apresentando os nossos pontos de vista, podemos contribuir para melhorar o nosso mundo. A prova da inexistência de Deus. Yahvé, o Deus judaico-cristão, ao qual o cristianismo convencionou chamar simplesmente Deus, é, segundo o livro sagrado dos cristãos, um ser onisciente, onipotente, perfeito, justo e bom, e que sabe desde o princípio o que haverá no futuro. Se na palavra que dizem ser dele encontrarmos essas qualidades, podemos admitir sua existência, mas se, ao contrário, encontrarmos a negação de tudo isso, provado está que ele não existe. Os cientistas, com todos os avanços tecnológicos atuais, não provaram ainda a existência nem a inexistência de Deus. Isso se dá porque tecnicamente não existe prova de inexistência, além do que muitos não consideram prova o que é prova para outros. Todavia, os dados que possuímos deixam muito clara a impossibilidade da existência do Deus dos cristãos, o Deus predominante nas cabeças da humanidade odierna. Desnecessário falar de outros deuses, porque têm os mesmos fundamentos, ou melhor, são tão sem fundamento quanto Yahvé. Nunca encontramos uma prova técnica da inexistência de Saci-Pererê, nem de lobisomens. Isso, porém, não nos faz crer que eles existam, pelo menos nós dos meios mais civilizados. Por que com determinado Deus teria que ser diferente? Busca das provas. Poderíamos procurar provas da existência ou inexistência desse ser analisando seus atributos. Dizem que ele é onipotente, onisciente, bom, justo e verdadeiro. Como existe um livro que dizem ser a palavra desse Deus, grande parte escrita por homens inspirados por ele, e algumas partes tendo sido escritas pelo próprio dedo dele, não será difícil verificar se ali há palavras de um ser onisciente, onipotente, verdadeiro, justo e bom. Ao verificarmos se essas palavras divinas mostram essas qualidades, a conclusão é contrária. Não existe a onipotência. Um Deus onipotente e justo seria capaz de castigar os maus sem atingir os bons. Na hipótese de um Deus mau, não misericordioso, como dizem, ele poderia destruir os desobedientes sem atingir os que não o desagradassem, porque até o homem mau preserva aqueles que o agradam, pelo menos enquanto o satisfazem. Mas o Deus dos Hebreus teria dependido de uma arca construída por um homem para não eliminar toda a vida existente. Se fosse onipotente, ele acabaria com todos os maus prontamente, sem atingir os que quisesse manter com vida. Assim se vê que seu poder tinha bastante limite. Assim sendo ele, se existente, não pode ser classificado como onipotente. Não existe bondade nem justiça. Se ele apenas destruísse os maus ou os castigasse muito, não poderíamos dizer que fosse ele injusto, porque os maus merecem ser castigados. Mas o fato de destruir os irracionais também já não é nada justo, a não ser que eles também sejam capazes de escolher entre pecar e não pecar, o que não parece ser o caso. Entretanto, quem vinga a iniquidade dos pais nos filhos não é reconhecido como justo nem pela Assembleia Constituinte Brasileira, que não se constituiu de homens boníssimos e impecáveis, mas pelo menos de homens que repudiam aquilo que é absurdo. Vejam o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal.
Mas o mais grave é que, segundo os homens inspirados desse Deus, ele conduzia o sentimento das pessoas no sentido de elas praticarem o mal para depois puni-las. Vejam exemplos em Êxodo capítulo 4, versículo 21, Êxodo 9, versículo 12, Deuteronômio 2, versículo 30, Josué 11, versículo 20, etc. Isso é um tremendo sadismo. Na hipótese de existir, ele seria mau e muito injusto. O Deus da Bíblia também não é verdadeiro. E quem se vangloria de ser o que não é verdadeiro? É esta a palavra dita ser do Deus dos Hebreus. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículos 9 e 10. Na verdade, ele estaria agindo como um indivíduo que se gaba de ser o que não é, porque o livro sagrado diz que ele até se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6, versículo 6. O que prova que ele não saberia o fim desde o princípio, como teria dito. Mas quando há contradição em suas palavras, aí é que o ser não pode ser considerado verdadeiro mesmo. E os homens inspirados a dizer a palavra de conhecimento do Deus onisciente se contradisseram tanto ou mais que qualquer outro escritor comum. Onde há contradição, pelo menos uma parte do que é dito tem que ser inevitavelmente mentira. Se uma parte é mentira, não podemos confiar que a outra seja verdade. Ademais, ainda que uma parte seja verdadeira, a outra é prova inconteste de não ser verdadeiro o seu autor. Se não só os homens santos, mas o próprio Deus e seu Filho disseram coisas falsas, tudo isso nos dá a certeza de que esse Deus não é mais digno de fé do que quaisquer outros que os outros povos imaginavam ser reais. Ele não é mais real do que o saci-pererê, lobisomem, mula sem cabeça e outros entes imaginários que povoam as cabeças de muitas pessoas. É engano quanto à realidade e ao futuro. Se está escrito que o próprio Deus é que escreveu afirmando que a terra está por cima d'água, conforme Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, e isso não é verdade, isso não é outra coisa que não mentira ou um equívoco de quem escreveu. Se está escrito que do primeiro homem existente até Jesus houve bem menos de 100 gerações e a análise genética mostra mutações ocorridas a milhares de gerações, isso nos dá uma forte prova de que tal palavra sagrada não é verdadeira. Se ele disse pelos seus profetas que enviaria um rei de Judá para libertar o povo do poder da Assíria, conforme Miqueias capítulo 5, mas o rei de Judá morreu em batalha sem libertar os israelitas, e o povo de Israel e de Judá continuou dominado por sucessivos imperadores, e só no tempo dos romanos apareceu um Jesus que também não libertou o povo, apenas prometendo um reino divino futuro, que já deveria ter ocorrido há séculos se sua palavra se cumprisse realmente. Não tem dúvida de que tudo isso não passa de fantasia do povo, ficando desmentida essa crença de que esse Deus sabe e anuncia desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Não existe a onisciência. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os dinossauros existiram, porque os grandes ossos encontrados pelos arqueólogos são provas incontestáveis da existência de animais gigantescos. Mas não posso acreditar na ocorrência de um dilúvio universal, porque não existe vestígio dele e as pirâmides do Egito, mais antigas do que a data dada como da tal inundação, não têm sinal de terem sido cobertas por água.
Podemos ter certeza de que o universo não tem apenas 6 ou 10 mil anos, porque os telescópios atuais permitem avistar a uma distância de onde a luz só chega a nós com bilhões de anos. Os religiosos rejeitam a eficiência dos métodos radiativos de datação, mas a velocidade da luz ninguém tem coragem de negar. As viagens aéreas e espaciais, também os satélites artificiais, não permitem que uma pessoa de raciocínio normal hoje possa pensar que nosso mundo seja um corpo plano composto de rochas, terras e vegetais flutuando sobre as águas, conforme teria escrito o dito Deus onisciente. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Qualquer estudante de segundo grau sabe que as águas é que estão sobre a terra, acumulando-se em suas depressões e nos polos, atingindo uma pequena profundidade abaixo de sua superfície. Não tem nenhuma dúvida de que o Sol não caminha pelo céu de uma a outra extremidade, conforme diz o livro sagrado. Nem extremidade do céu existem, porque todas as análises científicas e as imagens de satélites, também os círculos invertidos do aparente caminho do Sol nos dois hemisférios, nos mostram sem sombra de dúvida que a Terra é que gira em torno de si mesma e do Sol. Não temos dúvida de que a simples aproximação de uma estrela a uns poucos milhões de quilômetros do nosso planeta seria suficiente para fritar tudo que há de seres vivos aqui e que as dimensões das estrelas, milhares e milhões de vezes o tamanho da Terra, tornam impossível elas caírem pela terra, como teria dito Deus Filho, Mateus 24:9, Apocalipse 6:13. E ainda que caísse apenas um punhado de asteroides, como alguns religiosos dizem para tentar uma saída, isso seria suficiente para eliminar todas as vidas existentes na Terra. Todo Criador conhece bem a própria obra. Se o Deus onisciente, Criador de todas as coisas, não sabia nada disso de que hoje temos toda certeza, seria justificável acreditar que ele realmente exista? Ou é mais lógico deduzir que homens escreveram o que imaginavam ser a realidade e atribuíram essas ideias a um ser sobrenatural, um Deus? Como a própria Bíblia nos afirma ser ela palavras escritas pelo próprio Deus e por homens inspirados pelo Espírito Santo desse Deus, não poderia ele ser o Criador de tudo e desconhecer a própria obra. Isso nos dá uma noção nítida de que Yahvé é nada mais que o pensamento dos hebreus da antiguidade. A chamada palavra divina é prova de que ele não existe. Os religiosos insistem em que Deus se revelou aos homens dos tempos bíblicos, porque assim está escrito. Esse Deus, Yahvé ou Jeová, revelou-se aos hebreus tanto quanto Júpiter e Mercúrio se revelaram aos gregos e romanos e como Marduk se revelou aos babilônios. Estudos arqueológicos não encontraram nenhum indício da ocorrência do êxodo, nem de que hebreus tenham vivido no Egito. Ademais, algumas cidades mencionadas na história dos patriarcas não existiam à época apontada. Um ser onisciente verdadeiro que se revelasse não poderia dizer coisas inverídicas. Se o que está escrito fosse revelação de um ser onisciente, a Bíblia não conteria afirmações equivocadas. Se as afirmações ditas divinas são erradas, isso nos dá certeza de que elas partiram de cérebros humanos, não de um ente sobrenatural conhecedor de todas as coisas. Pensar que a complexidade da natureza teria que ter obrigatoriamente um Criador é uma ideia bem ingênua, pois muito menos possível é existir um ser capaz de criar tudo isso sem alguém tê-lo criado. E se possível esse ser onisciente e onipotente vir a existir sem ninguém para formá-lo, é muito mais simples surgir aleatoriamente aminoácidos. Desses aminoácidos um dia surgir uma proteína, essa proteína evoluir para uma célula
essa célula crescer e dar origem a outras mais complexas, aumentando a complexidade até chegar aos organismos como os nossos, os das aves, dos peixes, etc. E a microbiologia prova que isso é um fato na evolução dos micróbios. Digo isso para quem ainda duvida dos dados arqueológicos que mostram a evolução dos animais multicelulares. Conclusão: não há uma prova técnica de que esse Deus não exista, porque tecnicamente não há prova de inexistência. Mas se grande parte do que está escrito sobre esse Deus já foi provado ser falso, e nenhum outro dado existe a indicar que ele seja real, não precisamos ter dúvida, mas certeza de sua inexistência. E se ele não existe, nada indica que exista outro. Para um Deus ser real, ele não poderia ser sujeito a engano, como se mostra o Deus dos hebreus e dos cristãos. Se a chamada palavra de Deus o mostra tão falho quanto os homens que acreditam nele, desconhecendo a realidade que estava fora do alcance dos olhos dos homens do tempo em que se escreveu seu livro sagrado e prevendo eventos futuros que não aconteceram, não podemos ter dúvida, mas sim certeza de que ele não existe de fato, sendo apenas um produto do pensamento daqueles homens.